Olá pessoal, aqui é o Felipe novamente e agora vamos entrar na resolução de questão do assunto da nossa última aula, a formação dos estados modernos. Isso aqui foi uma questão que caiu no Enem de 2012. Nós vamos fazer a análise tanto da imagem quanto da questão e observar alternativa por alternativa, revisando um pouco para chegarmos na resposta correta. Analisando logo a imagem, que é o que antecede a questão, nós percebemos que é uma vestimenta de alguma realeza ou algum integrante de algum reino. Mas, ao fazermos a leitura da questão, nós vamos entender melhor. Na França, o rei Luís XIV teve a sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Neste sentido, a charge apresentada demonstra. Então, nós percebemos que isso aqui trata-se de uma charge que representa o Luís XIV, o rei da França na época. Então, nós temos que fazer o entendimento de que, no período de transição do feudalismo para o Estado moderno, a figura do rei passava a ter cada vez mais influência sobre todo o território, já que a monarquia passava a ser mais controladora de todo o território. Mas vamos ler as alternativas. Essa imagem representava a humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem os adornos próprios à vestimenta real. Bom, se nós analisarmos a imagem, nós já percebemos que não é condizente com o que está na alternativa A, pois para que existisse essa transmissão dessa ideia de poder do rei, era necessário que ele estivesse sempre coberto de vestimentas e de adornos e acessórios que pudessem evidenciar esse poder. Então, nós não podemos observar nessa imagem nenhum tipo de humanidade como uma pessoa comum daquela época. Então, essa resposta aqui está errada. Vamos fazer a leitura da alternativa B. A unidade entre o público e o privado, pois a figura do rei com a vestimenta real representa o público e sem a vestimenta real o privado. Essa alternativa ela não tem muito sentido também com a imagem, pois, como foi dito, essa imagem tem o objetivo de tentar transmitir para o reino o poder do rei. Então, nós não conseguimos traçar essa ideia entre público e privado. Então, nós já podemos descartar. A letra C diz que essa imagem representa o vínculo entre monarquia e o povo, pois leva ao conhecimento do público a figura de um rei despretensioso e distante do poder político. Muito pelo contrário, nesse período, o maior objetivo do rei era exercer esse poder político, essa influência sobre o território. Então a gente pode descartar a letra C. A letra D. O gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação aos de outros membros da corte. De fato, as vestimentas e os trajes utilizados pelas realezas eram um dos grandes objetivos dessa demonstração de poder. No entanto, a ideia principal não é o gosto estético. Então, nós podemos descartar essa aqui. Então, fazendo a leitura da última questão, nós temos a resposta correta, a letra E, pois ela menciona que essa imagem transmite a importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal. Como eu disse anteriormente, pessoal, a ideia do rei e de ser uma pessoa poderosa era extremamente importante para que o seu poder se consolidasse cada vez mais. Então, essa imagem transmite que as vestimentas e trajes refinados transmitem essa ideia de poder para o reinado que ele exercia. Então, nós podemos marcar a alternativa E e vamos observar que é a resposta correta. No mais, agradeço pela aula e nos vemos na próxima. Abraços.